Bom, então hoje nós vamos conversar sobre a consulta que vai do RN até os 3 meses de vida. Eu vou colocar aqui os pontos importantes a serem abordados nessa consulta. Quando eu vou seguir aqui o roteiro, o mesmo que eu sigo durante a consulta dos bebês, tá bom? Para não esquecer de nada, é importante para falar para vocês. Bom, se vocês não fizeram a consulta de pré-natal, nós vamos abordar tudo sobre a gestação de vocês, mamães e papais, tá? Vamos querer saber se esse bebê foi programado, se vocês fizeram exames antes mesmo de engravidar. E durante a gestação, apresentaram algumas patologias, por exemplo, diabetes gestacional, hipertensão, se houve muito edema, se houve um aumento muito acentuado do peso de vocês, como que foi essa alimentação, quais os medicamentos que vocês precisaram usar durante a gravidez, quais as vitaminas que o obstetra deu para vocês tomarem. Existem vitaminas muito importantes, tudo pensando no neurodesenvolvimento do bebê. Vamos perguntar sobre as vacinas que vocês tomaram na gestação. Existem vacinas muito importantes que vocês devem tomar. Primeiro, ver se a carteira de vacina está em ordem, devido à hepatite B, devido à gripe. Se vocês tomaram da gripe, tem uma vacina importantíssima que é da tríplice bacteriana, que já há alguns anos a saúde pública, né, a Organização Mundial de Saúde já oferece às grávidas, que é a tríplice bacteriana, que contém a coqueluche, porque a coqueluche é uma patologia que vocês conhecem como tosse comprida, e é uma patologia que no bebê ela é muito grave, pode levar a apneia e parada respiratória. Então, muito importante prevenir a coqueluche. Então, por isso que a grávida toma. Mas eu sempre oriento também, nessa primeira consulta, quando o pai não tomou a vacina ou os avós que vão estar o tempo todo com o bebê, que tomem a vacina. Porque a coqueluche, os anticorpos caem depois de 10, 11 anos, esses anticorpos caem. E as pessoas, adolescentes e adultos, não ficam mais protegidos. Então é muito importante que todos tomem essa vacina também, que vão lidar ali no dia a dia com o bebê. Ver se as crianças, que os irmãozinhos, se estão com a carteira em dia. Porque o bebê, ele já imunologicamente, já é um bebê que tem uma deficiência, né? Pela própria imaturidade do seu sistema imunológico, que vai sendo formado ao longo da vida dele. O sistema imunológico, ele vai estar totalmente formado, gente, a partir dos 12 anos de idade. Mas até 2 anos, esse sistema imune é muito imaturo. Até os 5, já melhora um pouco, mas ainda tem uma grande maturidade, e só aos 12 anos vai estar totalmente formado. Então, muito importante sabermos da vacinação. E depois de sabermos tudo sobre a gestação, vamos perguntar sobre o parto, se foi parto cesariana, se foi parto vaginal, se precisou fórceps, se esse bebê nasceu pélvico. Quando o bebê nasce sentadinho, que é o pélvico, nós temos algumas intercorrências que podem acontecer, como a luxação congênita do quadril. Então, é muito importante sabermos como foi esse parto. Se houve alguma intercorrência com você, mamãe, sangramento, se houve alguma intercorrência com o nosso bebê, como que ele nasceu bem, precisou de reanimação. Existe uma notinha que o pediatra dá para o bebê logo que nasce, no 1º e 5º minuto de vida, que nós chamamos de índice de Apgar. Então, nós verificamos frequência respiratória, frequência cardíaca, cor do bebê, atividade do bebê, reflexos, e tudo isso para verificar se houve alguma deficiência no suprimento de oxigênio nesse período perinatal para o bebê, porque daí existem condutas específicas para serem tomadas se isso aconteceu. Então vamos saber dessas condições desse bebê, se ele teve algum desconforto logo depois que nasceu, se precisou de UTI infantil, ou se logo já foi para o alojamento conjunto, se esse bebê teve condições de ir para o seio materno,
A amamentação, pelo menos 40 minutos após o bebê nascer, esse bebê já tem condições de ir ao seio materno, e quanto antes ele ir ao seio materno, antes esse leite, a descida do leite vai vir, estimula a descida do leite com mais rapidez. Vamos procurar saber se houve algum problema nessa amamentação durante esse período que vocês ficaram no hospital. Vamos procurar saber sobre os exames de triagem, se foram todos realizados, né? Quais seriam, então, esses exames de triagem? Existe o exame do olhinho, que é para ver se tem a presença do reflexo vermelho. Por que esse exame do olhinho é tão importante? Para verificar a catarata congênita e neuroblastoma, por exemplo, que nos dá bons dados. Aí tem o exame da orelhinha, o exame do coraçãozinho, o exame da linguinha. Se esse bebê tem a linguinha presa, freio muito curto, ele não vai conseguir amamentar. Ele vai amamentar, mas não vai ter uma boa sucção. Então é muito importante já verificar essa linguinha. Na primeira consulta com a RN, é muito importante o pediatra verificar também o exame, se tá tudo bem com a linguinha, porque às vezes esquecem no hospital ou fazem, mas é bom repetir, né? Tanto o exame da linguinha como do olhinho, às vezes é importante repetir nessa primeira consulta. Tem o ortolane, a manobra de ortolane, para ver se não tem luxação congênita, esse bebê, principalmente se ele nasceu de parto pélvico. Não que essa manobra vá dar diagnóstico, se der positivo, que é um clique, né? Que o pediatra ouve na manobra, quando faz a manobra. Mas ele pode suspeitar e aí pedir um ultrassom perto de 3 semanas, 4 semanas, para confirmar se houve essa luxação congênita do quadril. Então, esses exames são importantes. Pergunto também sobre o exame do pezinho, se foi realizado já no hospital. Existem vários tipos de exame do pezinho, como eu falei, na consulta pré-natal, de pré-natal com pediatra. Existe o exame básico, que é oferecido pelo Ministério da Saúde, que já verifica muitas patologias importantes, mas existe exames intermediários, como o exame do pezinho, isso dos erros inatos do metabolismo. Existe o ampliado, expandido, que dá um número muito maior de patologias que, se descobertas a tempo, antes de o bebê apresentar manifestações, nós vamos evitar muitas coisas nesse bebê, inclusive atraso mental, que é uma das principais consequências. Eu pergunto sobre o exame, muito importante, o exame dos erros inatos da imunidade. Esse exame, logo o Ministério da Saúde já autorizou para ser feito a nível de saúde pública, porém ele está sendo colocado gradativamente na saúde pública. Não estão todos os exames ainda contemplados, mas logo nós vamos ter todos os exames contemplados. Então eu pergunto sobre o exame dos erros inatos da imunidade, porque são patologias que, quando você descobre, até o 3º, 4º mês, você consegue fazer com que esse bebê não venha a ter infecções tão graves que pode levar à morte até 1 ano de vida. Então, exame dos erros inatos da imunidade é muito importante vocês verificarem que, se não foi feito, dá tempo de fazer esse exame até 1 mês ou até um pouco mais, ok? A vacina, o bebê quando nasce, a vacina da meningite B, ela já é realizada no hospital. E depois ela vai fazer a BCG, que é nesse 1º mês de vida, que é feita na saúde pública ou em alguma clínica particular. Se na região que vocês moram não tem uma incidência muito alta de tuberculose, eu espero o resultado do exame dos erros inatos da imunidade, porque se o bebê tem algum problema, um tipo de imunodeficiência, ele já pode ter problema com a vacina da BCG. Agora, se é uma região com uma alta incidência de tuberculose, é melhor que faça logo, ok? Bom, aí depois de tudo isso verificado,
nós vamos ver o peso, vou perguntar sobre o peso, a estatura, o comprimento do bebê, perímetro cefálico, perímetro torácico. O bebê, ele pode nascer com peso ideal para a sua idade, a média de peso que o bebê nasce, se o bebê nasce a termo. O bebê a termo é aquele bebê que nasce entre 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Pré-termo é quando nasce abaixo de 37 semanas. E pós-termo é quando nasce acima de 41 semanas e 6 dias. É claro que o peso, estatura, perímetro encefálico vai depender da idade gestacional do seu bebê. Se o bebê nasceu a termo, a média de peso é em torno de 2,5 kg. Se ele nasce com peso abaixo de 2.500, falamos que ele é baixo peso, nasceu com baixo peso. Se ele nasce com peso abaixo de 1.500 gramas, ele é muito baixo peso. E se ele nasce com peso abaixo de 1 kg, ele é extremo baixo peso. E é muito importante sabermos disso devido às intercorrências que esse bebê pode apresentar e as condutas corretas deverão ser feitas pelo pediatra. No primeiro, falando agora sobre peso, nesses 3 primeiros meses, o bebê ele engorda em torno de 25 a 30 gramas por mês nesse primeiro trimestre. Porém, o mais importante é a curva de crescimento. Nós vamos colocar esse bebê na curva de crescimento, porque existem bebês que nascem, que pesam, ganham um pouco menos dessas 25 gramas ou até um pouco mais, depende muito da alimentação, do teor de gordura desse leite materno, se o bebê não conseguiu amamentar, se precisou de fórmula. Então, são várias coisas que dependem o ganho desse peso do bebê. Então, existe uma média, que é de 25 a 30 gramas por dia, mas existem algumas variáveis que o pediatra deve verificar. Como eu falei, esse gráfico é muito importante realizar o gráfico colocando o peso, a estatura, o perímetro encefálico. Existem gráficos relacionando o peso com a estatura e isso é muito importante, tá? A estatura média é de 50 centímetros, mas também pode ter uma variação, depende também muito da genética, né, dos pais. Perímetro cefálico, muito importante saber o perímetro cefálico que esse bebê nasceu, que é a circunferência da cabecinha, porque se esse bebê existe a microcefalia, que é quando o bebê nasce com perímetro encefálico abaixo de 33, e a macrocefalia, quando nasce acima de 36,5. A média é de 34 a 35 centímetros, mas também existe uma variação, né? Dependendo se os pais já têm uma macrocefalia constitucional, o bebê também vai ter uma cabecinha um pouco maior, como a gente fala, uma macrocefalia constitucional. Mas tudo depende do exame harmonioso que o pediatra vai fazer e vai verificar. Quando ele nasce com uma microcefalia, vai ter que verificar algumas patologias que podem levar a isso. A macro, quando nasce com o PC aumentado, tem que verificar hidrocefalia, por exemplo, se o bebê não nasceu com que é a formação de um líquido, né? Líquido cefalorraquidiano, ver se não houve, não está havendo essa hidrocefalia, precisa pesquisar também. Como eu falei, o índice de Apgar, que eu já falei, os exames de triagem, já falei, as condições de alta, eu sempre pergunto como que esse bebê deu alta, como que está essa rotina desse novo bebê em casa, porque vocês hão de convir que existe uma alteração muito grande dessa rotina. Os irmãozinhos, como que esses irmãozinhos foram preparados, como que eles receberam esse bebê, como que está esse vínculo entre a mãe e o bebê. Durante a consulta eu sempre verifico como que está esse estado emocional desses pais, principalmente da mãe. Hoje em dia, essa pandemia, eu tô vendo muitos casos, tô verificando muitos casos, por exemplo, de depressão pós-parto, que
ocorre uma alteração muito grande hormonal da mamãe, e diante de situações de estresse que podem acontecer, essa mamãe ela pode ter uma depressão pós-parto e muitas vezes mascarada. Ela se sente muito cansada e ela não sabe por quê, ela não tem ânimo para amamentar esse bebê, muitas vezes se sente culpada, ou é aquela mamãe muito irritada, muito ansiosa. Então nós temos que verificar isso, porque esse estado da mamãe, ele pode interferir muito na relação mãe-bebê, na formação de vínculo, e essa mãe vai precisar de ajuda do marido ou de quem estiver em volta desse bebê, dos pais, e essa mãe tem que aceitar, dos pais da mãe, do sogro, da sogra, essa mãe tem que aceitar essa ajuda. Muitas vezes precisamos encaminhar, porque quando a mãe está com esse humor alterado, esse bebê pode até ter um atraso, interferir na amamentação, ter um atraso do neurodesenvolvimento, porque o vínculo formado entre mãe e bebê, principalmente, mas também, claro, entre o pai, é muito importante para o desenvolvimento desse bebê e para a amamentação, para o ganho de peso também. Vamos ver sobre a amamentação, muito importante. Eu peço muitas vezes para a mamãe ir antes da próxima mamada para me verificar durante a consulta como esse bebê está mamando, se está correta a posição, né? Existem vários tipos de posição para amamentar. Existe a posição clássica, invertida, a posição sentadinho. Então, é aquela posição que a mãe e o bebê se sentirem mais confortável. A pega correta, ver se essa mãe não está com faces de sofrimento para amamentar, porque se o bebê está com uma pega errada, vai fissurar, vai machucar esse bico do seio. Muito importante nós verificarmos tudo isso. E se está havendo algum problema com essa amamentação, ou a gente tenta corrigir ou encaminha para um consultor da amamentação, para uma consultora de amamentação, que é muito importante o acompanhamento, que vocês podem até consultar até antes de ter o bebê, para que vocês fiquem mais confortáveis e não tenham problemas com essa amamentação. Vamos verificar a anatomia da boquinha, se esse bebê está sugando corretamente, se essa sucção não está deficiente, às vezes por problemas anatômicos, às vezes por prematuridade do bebê. Então tudo isso tem que ser verificado. Os pais ficam muito angustiados com o peso. O bebê aumentou de peso, doutora? O bebê pode perder até 10% do peso durante a primeira semana, recuperando o peso que nasceu até 15 dias. Então isso é tudo, o fato de ter perdido um pouco de peso não quer dizer que esse bebê não esteja sendo amamentado, não esteja recebendo seu suprimento suficiente de leite. Existem vários aspectos a serem analisados. O bebê está fazendo bastante xixi, está com uma troca boa, de 5 a 6 fraldas, está fazendo cocô, como que está esse cocô? Se ele está fazendo bem o xixi e o cocô, é sinal que ele está ingerindo. Como está o aspecto desse bebê? Está curadinho, né? Os sinais vitais estão excelentes, mesmo que tenha perdido um pouco de peso, não vamos nos preocupar. Vamos pesá-lo depois de 5 a 7 dias. Eu acho que esse bebê deve ser acompanhado até que ele esteja ganhando o peso suficiente. Nós vamos apenas ficar bem quando vermos que esse bebê está ganhando o seu peso suficiente com o estado geral excelente, né? Bom, então isso com relação à amamentação. Existem aqueles bebês também, gente, que chora demais. Cada bebê é um bebê, nós temos que individualizar. Se a mãe teve vários estressores durante a gestação, esse bebê pode nascer um pouco irritado, ser um bebê chorão, e muitas vezes a mãe acha que o leite não está sustentando, e é o bebê que é ansioso, ele para se acalmar quer ir ao seio materno, é aquele bebê que mama, 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 a mãe acha que não está tendo leite, aquele bebê engorda mais do que precisa. Ou é um bebê muito sonolento, que às vezes a gente tem que acordar esse bebê para ele conseguir mamar, né?
A gente sempre fala que o bebê mama, dorme, mama, dorme. Quanto mais prematuro, mais esse bebê vai dormir. A média de sono do bebê é de 16 a 17 horas nas 24 horas. De um prematuro é de 22 a 24 horas. Então, ele só acorda para mamar. Então, e quando vai se aproximando dos 3 meses, esse bebê vai ficando mais acordadinho. É muito importante, então, saber se esse bebê tá chorando muito, realmente porque ele é um bebê ansioso, ou porque realmente tá vendo algum problema. Se esse bebê tem um choro inconsolável, um choro com faces de dor o tempo todo, é claro que nós vamos verificar se está tudo bem com esse bebê. Existem várias patologias, APLV, que é a alergia da proteína do leite, que existem 2 tipos, né? A não IgE mediada, mas isso é papo para um outro dia, né? Podemos conversar depois sobre isso se vocês quiserem. Refluxo gastroesofágico, doença do refluxo, que muitas vezes está ligado com a alergia da proteína do leite, e entre outras patologias neurológicas que fazem o bebê chorar demais, e obstruções intestinais, estenose de pyloro, que faz o bebê vomitar sem parar. Então existem, primeiro, antes de falar que tá tudo ok, que aquele bebê é chorão, que ele chora porque ele é ansioso, é o mais estressadinho, vamos dizer assim, nós temos que descartar todas as patologias que podem estar envolvidas e causando esse choro no bebê, né? Vamos conversar sobre o banho, a temperatura ideal do banho, 37 graus, a aguinha do banho. Vamos sempre verificar essa água do banho. Vamos ver como esse bebê está sendo agasalhado. No primeiro mês ele tem um pouco mais de frio, perde um pouco mais de calor, mas também não vamos agasalhar demais esse bebê. Para ele dormir bem, ele precisa de um ambiente agradável, com uma temperatura agradável. Ele precisa estar confortável. Geralmente eu verifico a posição do sono do bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê durma de barriguinha para cima, e devido à morte súbita que teve aí uma ligação, não se tem muita certeza dessa relação, mas desde que os bebês começaram a dormir de barriguinha para cima, realmente essa incidência de morte súbita diminuiu muito. Só que eu peço para dormir com a barriguinha para cima, mas tentar posicionar a cabecinha do bebê, hora de um lado, hora do outro, porque o bebê sempre vai virar a cabecinha por um lado, ele vai ter preferência por um lado, também devido à posição que ele ficou dentro da barriga da mãe, né? Só que é importante nós verificarmos e mudarmos a posição dessa cabecinha, porque senão vai dando uma achatadinha na cabeça do bebê. Claro que existem patologias, crâniosinostose, onde o bebê nasce com uma deformidade ou vai deformando essa cabecinha de uma forma importante, que a gente chama, são as assimetrias cranianas, que eu não vou citar nomes aqui, como a plagiocefalia, braquicefalia, mas isso deve ser verificado pelo próprio pediatra. Se ele tiver dúvidas, vai encaminhar para um especialista. Mas essa cabecinha, de uma forma fisiológica, se o bebê dormir mais de um lado que do outro, ela também vai tendo uma simetria. Então é muito importante a gente posicionar essa cabecinha e variando de posição o lado da cabecinha do bebê. E o bebê, às vezes, ele pode chorar muito, inclusive o choro é o primeiro sinal para verificar a linguagem desse bebê, pelo choro, um choro ativo, um choro de saúde, né? O padrão do choro também é um sinal para verificar se está tudo bem com esse bebê. É um choro muito fraquinho, o bebê quase não chora, é um choro diferente. Nós vamos verificar a causa também. Agora, aquele choro, né? Existe o choro de bebê saudável, isso é um meio de comunicação do bebê, não tem outro meio de comunicação. Então, quando ele chora, as mães ficam apavoradas, já achando que o bebê tá com fome. Então, precisamos saber se aquele bebê tá confortável, se ele não tá com xixi, com cocô, se ele não tá com calor, se ele não tá com frio, né? Muitas vezes o bebê só quer o colinho, só quer o aconchego, o calor humano, o calor da mamãe.
voltar para aquela posição fetal, ele quer ser acolhido. Porque o bebê ainda tem esses 3 primeiros meses de vida, ainda é uma fase de adaptação nesse mundo poluído, com vários tipos de sons. Então, o bebê, muitas vezes, por isso que a gente fala que a cólica, o bebê tem... Por que o primeiro filho tem mais cólica do que o segundo, o terceiro já nem tem mais cólica? Porque nós, pais, quando é o primeiro filho, nós ficamos mais ansiosos. E muitas vezes essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, a gente acaba passando para o nosso bebê. Então, muito importante que vocês falem com o pediatra de vocês, todas essas angústias de vocês. Quando vocês souberem que aquele choro é normal, aquela quantidade de regurgitação é normal, que o pediatra descartou todas as patologias, vocês vão ficar mais tranquilos, vão ficar menos ansiosos, vão passar menos ansiedade. Esse bebê, ele pode dormir melhor, talvez chorar menos, mas vamos aconchegar. Esse negócio de falar, não acostume o bebê no colo, ele vai acostumar. Não, nesse primeiro mês de vida, até o terceiro mês que ele está em adaptação do meio ambiente, na minha opinião, esse bebê tem que ser acolhido, tá? Tem que ser aconchegado. Muitas vezes a coliquinha é só isso que ele quer. Precisamos aconchegar o bebê no colo, aquecer essa barriguinha, né? E geralmente essa cólica, é tudo por uma imaturidade neurológica, digestiva do bebê, né? As regurgitações, as cólicas. E nós precisamos saber isso, senão nós vamos medicar demais. Então existem coisas mais naturais, compressinha morna, e o pediatra vai saber o melhor para aquele bebê. Mas essa conduta de nós nos tranquilizarmos, se o bebê está tudo bem, foi verificado que não tem nenhuma patologia, aconchegar, aquecer, acolher esse bebê, que isso vai ser o mais confortante para ele, para evitar as cólicas. E até o terceiro mês de vida, nós vamos pesar esse bebê, verificar sempre o perímetro cefálico para ver se ele está crescendo corretamente. O perímetro cefálico, ele cresce em torno de 2 centímetros por mês nesse primeiro trimestre. E a estatura, o bebê cresce em torno de 3 centímetros por mês nesse primeiro trimestre de vida. Isso vai ser colocado no gráfico. Então, esse acompanhamento do desenvolvimento do bebê é muito importante. Nós vamos verificar as vacinas do bebê. Ele já deve ter tomado a hepatite B e a BCG, como eu conversei, antes ou depois do exame dos erros inatos do metabolismo. Aí no segundo mês o bebê tem outras vacinas a serem verificadas, né? Então no segundo mês nós temos uma diferença entre as vacinas contempladas que são fornecidas pelo Ministério da Saúde e algumas que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Imunização, né, orienta, que é um pouco diferente das vacinas da saúde pública. Então, por exemplo, com 2 meses, o bebê ele toma, na saúde pública, ele toma o que a gente chama de pentacelular, né? Não acelular, que contempla a tétano, difteria, coqueluche, a hepatite B, hepatite B é dado separado. Vamos lá. Então, a penta verifica a difteria, tétano, coqueluche, a hepatite B e a hemófilos, tá? E a polio é fornecida separada. Então, são 2 injeçõezinhas que são dadas. Aliás, são 3, porque tem a pneumococo é a bactéria que causa infecções bacterianas mais frequentes e graves no bebê a partir do segundo mês de vida. Então, é fornecida no segundo mês de vida a pneumo 10 valente na saúde pública, e a Sociedade Brasileira recomenda a 13 valente. Então, existem 3 tipos a mais no programa particular de vacinação, que são 3 sorotipos a mais. Então, é dada a pneumo 13 no lugar da pneumo 10. E a hexaacelular
qual é a diferença? A diferença está no componente da coqueluche, que é uma vacina que dá menos reações, é mais purificada esse componente da coqueluche. A penta, que não é a coqueluche acelular, ela pode dar mais reação, febre alta, uma certa hipotonia, às vezes pela febre alta pode até levar à convulsão febril. Então são reações bem mais fortes. Não é uma diferença de cobertura da penta e da hexa. A diferença é desse componente da coqueluche, que dá menos reação, e é uma injeçãozinha a menos, porque a polio está contida na mesma vacina, enquanto na do posto ela é separada. Então acaba sendo 3 injeçõezinhas, que é a penta, a polio e a pneumo 10, e no particular é a hexa, que tem a polio junta, sendo que dá menos reação pelo componente da coqueluche, e é fornecida a pneumo 13 com 3 componentes a mais, então é uma cobertura um pouco maior do que a pneumo 10, que é fornecida na saúde pública. Aí temos a rotavírus, que na saúde pública só é um tipo de rotavírus que a vacina contempla, então uma cobertura um pouco menor. No particular são 5 tipos, porém esse tipo único que é fornecido pela saúde pública é o mais frequente do rotavírus, né? É o tipo que causa mais a doença, que é aquela doença que causa muito vômito, diarreia, que antes da vacina muitas crianças eram internadas em estado grave de desidratação, distúrbio eletrolítico, e graças a Deus, quando a vacina chegou, isso melhorou muito e a incidência diminuiu muito de internações. As crianças ainda apresentam, mas de uma forma mais leve. E no 3º mês de vida é fornecida a vacina da meningite, que na saúde pública é contemplada a meningite tipo C, que nós temos principalmente 5 tipos de meningococo, que é a A, a B, a C, a W e a Y, mas a mais frequente ainda é a C e o tipo B, que a frequência aumentou muito desde que a C foi colocada na saúde pública. Então, na saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que seja dada tanto a C quanto a B, ou melhor ainda, a ACWY, que é a mais completa, e a B, que é dada separado. Numa única vacina, no particular, tem a ACWY e separada a meningo B, que contempla, a vacina que contempla o meningo B, na saúde pública é a C. Então, são essas as vacinas até o 3º mês de vida. Bom, com relação à alimentação, sempre priorizamos pelo aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida. Agora, se a mãe não, por algum motivo, não consegue amamentar, ou é um bebê que foi adotado, usamos fórmulas, não preferimos nunca usar o leite de vaca pela diferença muito grande de constituição, então usamos fórmulas mais apropriadas para aquele bebê, e aí existem vários tipos de fórmula a ser conversado com o seu pediatra. E muitas vezes também ocorre a descida do leite atrasa, o bebê não está conseguindo sugar bem, a produção do leite diminuiu, e muitas vezes nesses primeiros dias precisa haver uma complementação, porque aquele bebê não está fazendo xixi, não está fazendo cocô, às vezes até desidrata, chorando muito, que as mamães acham que é por cólica, às vezes é por baixa ingesta. Então, às vezes a gente precisa de uma complementação. E para fazer essa complementação, nós evitamos a mamadeira, porque os bicos, ordenhar o peito é muito diferente de chupar um bico de chupeta ou de mamadeira. Isso confunde a cabecinha do bebê e aí vai ter dificuldades nessa amamentação. Então, geralmente, quando precisa de complementar, eu complemento geralmente com um copinho ou com uma colherinha dosadora, ou peço ajuda para uma consultora da amamentação ou a translactação.
que o bebê mama através de uma sondinha que é colocado próximo ao bico do seio, e nós usamos uma mamadeirinha para colocar esse leitinho, e o bebê vai sugar e vai descer esse leite. Então isso faz com que a gente mantenha o estímulo da produção de leite, mantenha a sucção do bebê e complementa através disso. Se nós conseguirmos tirar o próprio leite da mãe e fazer essa a translactação, geralmente é com o próprio leite da mamãe. E tem a relactação, que nós temos que usar fórmulas, porque o bebê, a mãe não está produzindo leite, e aí usamos fórmulas para fazer então a relactação, mas o método é o mesmo. Inclusive existem vídeos mostrando como é feito essa translactação, essa relactação através dessa sondinha. Geralmente eu peço para comprar sondinha número 4 ou 5, e uma ponta vai no recipiente ou na mamadeira e a outra no bico do seio da mãe. Mas existe toda uma técnica correta de se fazer isso, uma técnica correta de fazer a extração do leitinho materno sem contaminação, que isso tem que ser verificado com o seu pediatra ou com uma consultora de sono. E existem vários vídeos mostrando isso. Nós evitamos, se necessário for, a mamadeira, para não confundir a cabecinha do bebê entre a sucção do seio e mamar no bico, que é bem diferente. Então tudo isso tem que ser conversado com o pediatra de vocês, mas para vocês saberem que existem esses outros métodos que não a mamadeira, para o bebê não deixar de amamentar. Podemos conversar uma outra hora aqui, eu tenho consultoras de sono que trabalham comigo e eu posso pedir para elas darem uma aula para vocês sobre a amamentação, sobre essa suplementação, sobre técnica correta, sobre as dificuldades, o que pode estar acontecendo. Isso, olha, dá uma aula. E eu posso, se vocês quiserem, deixe lá para mim na caixinha de dúvidas, que eu peço para uma colega, eu vou até convidá-la para dar essa aula para vocês. Bom, verificamos sobre, depois de tudo conversado, das vacinas, de como está o bebê, relação mãe-bebê, irmãos, avós, como que está essa mamãe, sobre o banho, sobre o sono, orientamos sobre o banho do bebê, sobre o sabonete. Geralmente eu sempre dou preferência para os sabonetes líquidos e com pH. O pH ideal é entre 5 e 6,7, 6,8, porque é mais fisiológico para a pelinha do bebê, para não agredir essa pele do bebê. Sobre o coto umbilical, você já sai com essa orientação sobre a limpeza do coto umbilical, que é com álcool a 70%. Sempre eu verifico esse coto, peço para os pais verificarem. A queda do coto geralmente ocorre entre uma semana e 15 dias de vida, mas sempre temos que verificar se não está havendo alguma infecção, se aquele coto não está muito vermelho em volta, quente, se não está saindo uma secreção com cheiro forte. Quando ocorre a queda, é normal, às vezes, as mães se apavoram, sair um pouquinho de sangue. Quando esse coto está se desprendendo, ele está caindo. Mas se está sequinho, se não está quente, se não tem sinais de inflamação ou infecção, tudo bem. Mas se vocês notarem sinais de infecção, se aquele coto estiver muito quente, saindo uma secreção com cheiro, vocês têm que contactar o pediatra de vocês ou o pronto-socorro de uma forma urgente, que tem que ser tratado, que é muito grave a infecção do coto umbilical, tá? Quando ele cai. Outra coisa que eu sempre converso com os pais, no exame clínico eu vou verificar se o bebê anatomicamente está tudo bem com esse bebê. Vou verificar se não tem nenhuma anomalia anatômica, vou verificar o ânus, vou verificar as proporções do corpinho. Existem doenças genéticas que
dão alterações anatômicas importantes que muitas vezes são muito sutis, que nós não conseguimos observar nas primeiras consultas, mas nós já ficamos de olho e vamos observando, né, doenças genéticas que podem mudar o aspecto anatômico do bebê, a implantação da orelha, do olhinho, e são várias coisas aí que tem que ser verificadas. Vamos observar os reflexos. Existem reflexos que chamamos de reflexos primitivos que têm que estar presente no recém-nascido e geralmente muitos se mantêm até o 3º, 4º mês de vida. Então vamos verificando a presença desse reflexo, né? Que a gente chama que é o reflexo da procura. O bebê, muitas vezes, ele tem o reflexo da procura. Você põe o dedo, por isso que eu digo, o papai às vezes fala, nossa, eu pego meu filho, parece que ele me procura como se ele quisesse mamar. Muitas vezes a mamãe acha que o bebê está querendo sempre, está com fome, e muitas vezes é esse reflexo da procura, da busca que o bebê tem, que é normal. Vamos verificar a sucção, que é um outro reflexo. O bebê já nasce com uma sucção boa, mas a gente vai verificar, porque senão pode interferir na amamentação. O babiquim, que é um outro reflexo, reflexo de Moro, que é aquele reflexo que eu falo que é reflexo do susto, que ele também tem que estar presente numa intensidade normal, não pode ser numa intensidade tão acentuada, e ele não pode se manter por um longo período além do normal, que isso pode indicar alguma patologia. Tem o reflexo da apreensão palmo-plantar, do apoio plantar. O bebê, o recém-nascido, ele de uma certa forma, ele tem um reflexo da marcha que depois desaparece, entre outros reflexos neurológicos que é muito importante nós verificarmos. Geralmente o bebê, ele fica com uma semiflexão das perninhas. Se você coloca ele de bruços, ele tem o reflexo da liberação das vias respiratórias, então de uma certa forma ele vai tentar virar a cabecinha de um lado para o outro. Se aquele bebê que fica não tem esse reflexo da liberação das vias aéreas, é uma preocupação a mais. Se o bebê que está estendido, com os bracinhos e as perninhas muito estendidas e não em semiflexão, é outra preocupação. Então é o tipo de exame que nós vamos sempre verificar nesses 3 meses, se o bebê está tendo um desenvolvimento motor normal. É muito importante verificarmos todo esse desenvolvimento do bebê. O bebê, gente, com 1 mês, ele já consegue fixar o olhar, ele tem um choro forte. Quando colocado de bruços, então ele já tenta levantar a cabecinha, mas não consegue muito. Com 2 meses, o bebê já levanta mais a cabecinha, já fica com a cabecinha mais levantadinha. Com 3 meses, ele já pode se apoiar, quando de bruços, sobre o antebraço, firminho. Então, tudo isso nós vamos verificando. O bebê, com 45 dias, 1 mês, ele já olha para os pais. Com 2 meses ele já consegue seguir o olhar, seguir brinquedos coloridos, listrados, grandes, de cores fortes. Ele já consegue seguir com 2 meses até em torno de a linha média. Com 3 meses, já em 180 graus, ele já começa a poder virar a cabecinha, olha para o papai, olha para a mamãe. Quando o papai, ele já reconhece a figura materna, até 20, 25 centímetros, esse bebê já reconhece, ele já consegue enxergar e reconhecer a mãe. Então, é muito importante que vocês estimulem esse bebê, conversando muito com ele. Os melhores estímulos nessa faixa etária de 0 a 3 meses é o estímulo tátil, para o desenvolvimento do processamento sensorial. Vamos passar a mão na cabecinha, vamos massagear, usar texturas diferentes. O bebê, geralmente até 2 meses, perto de 3, ele fica com a mãozinha mais fechadinha, depois essa mãozinha já vai abrindo mais. Então, se esse bebê fica, depois dos 3 meses, com a mão mais fechadinha do que aberta, também temos que nos preocupar. Se esse bebê tem um baixo contato visual, tem um olhar vago,
não olha, não tem aquele olhar esperto procurando o pai, procurando pelo rosto da mãe, quando ela fala, olha. Então, nós temos que nos preocupar se esse olhar é muito vago, o contato visual é muito pobre, se bebê com 3 meses ele já se mexe bastante, ele já observa o ambiente, ele já se interessa pelo ambiente, pelos detalhes do ambiente. Então, se o bebê já está mais paradinho, observa muito pouco, é uma forma de nós nos preocuparmos e verificarmos se esse bebê precisa de estímulo, precisa ser melhor investigado ou encaminhar para um colega neuropediatra para verificar o que está acontecendo. É importante vocês saberem que se a mãe não consegue manter um contato por um problema de depressão pós-parto, esse bebê pode ter um certo atraso. Então, é muito importante. O estímulo, um dos melhores estímulos para o desenvolvimento motor do bebê é colocar ele de bruços, tá? Porque isso vai ajudar ele a fortalecer a musculatura cervical, até o tronco, né? Depois os bracinhos, a progressão motora é céfalo-caudal. Então, o bebê começa fortalecendo o pescocinho, depois os bracinhos, as perninhas. Quando ele fica de bruços, ele consegue estender mais a perninha, ele começa a se mexer e querendo, né, depois rastejar. Ele precisa desse desenvolvimento de bruços para ele poder rolar. Com 3, 4 meses o bebê já rola, né, se tá de barriguinha para baixo, rola para ficar de barriguinha para cima ou vice-versa. Então, todo esse desenvolvimento é importante nós verificarmos para não deixar que esse bebê atrase ou para verificar alguma patologia o mais cedo possível por causa da plasticidade cerebral. Quanto antes a gente verificar, estimular esse bebê, mais rápido vai ser que ele vai ter um desenvolvimento mais próximo e chegar ao desenvolvimento de uma criança normal, né? Então, é muito importante toda essa verificação. E o bate-papo de vocês com esse bebê, vocês têm que aproveitar quando vocês forem trocar esse bebê, vamos conversar. É muito importante vocês, eu sempre falo, a conversa, o bate-papo de uma forma, é o tipo mamanhês ou papainês, de uma forma muito carinhosa, fazendo careta, mostrando a língua. O bebezinho, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, ele já vai querendo conversar, já vai tendo uma lalação, né? Então ele já vai fazendo caretinha, vocês imitam a caretinha deles, eles conseguem imitar algum gesto que vocês fazem. Isso é a comunicação do bebê com vocês, né? Que vai se progredindo até esse 3º mês, eles já vão tentando conversar com vocês, olhando, já tem o sorriso social a partir de 1 mês e meio, 2 meses. Eles sorriem, vocês sorriem para ele sorri, a imitação do rosto. Então, é tudo muito importante. Texturas diferentes, na hora do banho, brinque com esse bebê, converse, sempre falem para eles o que vocês estão fazendo. Olha, Marcelinho, agora mamãe vai trocar a sua blusinha, vamos trocar essa fralda que tá com muito xixi, será que você tá com calor, será que você tá com frio? Olha, a mamãezinha vai pôr uma roupa bem linda para você, que agora nós vamos mamar, chegou a hora de mamar, chegou a hora de nós passearmos no sol. Uma coisa importante que agora, conversando com vocês, eu esqueci, na primeira consulta, a gente sempre pede que seja entre o 3º e 5º mês também, não só para verificarmos a amamentação, a perda do peso, se houve ou não, mas a cor do bebê. A icterícia é aquela cor amareladinha do bebê, existe um nível, se ela ocorre antes das 24 horas, é patológica, ou se ela excede um certo valor que é permitido o bebê ter, dependendo de quantas semanas, se é prematuro, se é pré-termo, nós temos uma tabelinha que até um certo nível, aquela icterícia é da
imaturidade fisiológica do bebê e não é nada patológico, mas se exceder um certo nível de bilirrubina indireta, esse bebê poderá ter problemas de encefalopatia, kernícteros, que a gente chama, que leva ao atraso neuromotor, neuropsicomotor, muito importante. Então, por isso que tem que ser verificado. É muito importante vocês verificarem se o bebê já saiu amarelinho, e depois de alguns dias, se aquele amarelinho aumentou. Eu sempre pergunto, quando eu vejo se o bebê está amarelinho, é importante o pediatra ver até que extensão, se vai até o tronco, a barriguinha, ou se vai até, se essa corzinha amarela está sendo até os pés, a palma da mão, está de uma intensidade importante. É muito importante ser verificado para ver se esse bebê não vai precisar de fototerapia. Eu havia esquecido de falar, mas ainda bem que eu lembrei de falar agora para vocês, ok? Gente, se eu esqueci de alguma coisa, deixem as suas dúvidas e eu, à medida do possível, eu vou tentar responder para vocês. Já está perto de 1 hora, né, de aula para vocês, e também vai se tornar cansativo se eu me prolongar muito. Tem muitas coisas para conversar que eu gostaria de conversar com vocês, mas vamos ficar para outros momentos e a gente vai conversando melhor. Mas eu estou aqui também, assim que eu puder, eu responder a dúvida de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima!